digna e a empresa tem que sobreviver, né? Como que ela vai pagar aluguel, contas, né? Como que vai conseguir balancear? O governo tem que entrar. E aí que tá, minha gente, a questão do Estado mínimo que tantos defendem nesse lugar, né? Como que um Estado mínimo, como que um lugar no mundo regido pelo livre mercado 100%, como querem os ANCAPs, faria com essa situação? Eu acho isso o mais engraçado, porque as pessoas elas estão chegando nesse nível de aceitação do que elas achavam errado até então, né? Na maior cara de pau, é a tal cara de pau que eu falei no começo do episódio, que é também a questão, né, do que eu ouvi outro dia, do tipo, gente, o Bolsonaro não é realmente o presidente para esse tipo de momento, para esse tipo de crise. Então ele não é um presidente para nenhum momento. E o sistema que a gente quer não é o sistema para nenhum momento, sendo que no momento que apertar, porque podemos ter momentos que vão fugir ao nosso controle, e aí a gente precisa ter o quê? Um sistema forte, um país forte, pilares fortes. Pilares fortes não se constroem com esse tipo de pensamento, pilares fortes não se constroem com esse tipo de representatividade de chefes de Estado como o Bolsonaro. E em terceiro lugar, como ressaltou o economista, é preciso sustentar o máximo possível a demanda por bens e serviços para reduzir a profundidade da depressão e incentivar a retomada do crescimento. Ou seja, o governo tem que ajudar a economia a continuar rodando com essa nova realidade. No Brasil, o pacote de estímulos fiscais do governo é de apenas 4,3% do PIB. Diversos países têm adotado pacotes de estímulos fiscal consideravelmente maiores que os nossos. Para citar alguns exemplos só, segundo dados do FMI, na Alemanha o estímulo fiscal será de 4,9% do PIB, na França 5%, na Finlândia 8% e no Peru 7%. Ou seja, nossos vizinhos, muito mais pobres que nós, estão dedicando muito mais do bolo estatal, né? Do bolo que já deveria ter sido repartido há muito tempo atrás, né? Para salvar as suas populações da morte, né? Olha o que está acontecendo em Manaus, porque as pessoas não, a gente tem esse teto de gastos, sabe? Essa falta de tributação dos ricos, né? Para conseguir mais respiradores, conseguir mais leitos, não tratar pessoas como números, né? Como o nosso governo está fazendo. O reconhecimento da importância da atuação do governo nesse momento é tão amplo que até mesmo notórios defensores de políticas de austeridade estão defendendo grandes expansões dos gastos. Em entrevista à BBC, o ex-ministro Henrique Meirelles defendeu que ao menos parte dos novos gastos seja financiada por emissão de moeda para evitar o crescimento da dívida. E, segundo ele, em função da recessão do nosso país, haveria baixo risco de inflação. Cara, o Meirelles está sugerindo imprimir dinheiro, é isso. O Lula também, né? O Lula falou a mesma coisa no Twitter dele, a sugestão de que o momento, já que está tudo já desvalorizado, seria uma forma, né, de um aquecimento, né? O Meirelles ressaltou ainda que o aumento da dívida pública para lidar com essa situação é melhor que permitir um colapso econômico e chamou atenção para o fato que esse aumento não tem sido mal visto, mas considerado correto em função da pandemia. Até mesmo o economista americano Kenneth Rogoff, que é um defensor ferrenho de políticas de austeridade, tem defendido expansão fiscal para responder à pandemia e à crise econômica associada a ela. Ou seja, há uma elite intelectual nos Estados Unidos que respira ainda, uns liberais que não se venderam como 99,9% do Partido Republicano, né? Seguindo as 3 dimensões de enfrentamento à epidemia mencionadas pelo Blanchard, é possível destacar medidas que deveriam ser agilizadas, expandidas ou introduzidas no Brasil. Maior expansão fiscal não só salvaria vidas, como também a própria economia. Se o Paulo Guedes continuar relutando em adotar medidas mais contundentes para salvar os brasileiros e a economia, a recessão em 2020 será muito mais profunda. Não é um exagero afirmar que o radicalismo ideológico do Paulo Guedes pode ser tão danoso à economia quanto o negacionismo científico criminoso de Jair Bolsonaro, que inclusive exonerou nessa quarta-feira o secretário executivo do Ministério da Saúde, o João Gabardo dos Reis, médico que atua na gestão de Luiz Henrique Mandetta e era seu braço direito, né? No lugar dele foi nomeado o general Eduardo Pazuello, que possui curso de paraquedista. Ou seja, mais um militar no governo, num cargo estratégico, né, no Ministério da Saúde, sem ser médico, e um general. Bom, eu só... como o Brasil ele é muito movimentado, né? Ele movimentou bastante esses dias. Aí o Bolsonaro realmente, assim, ele consegue transformar o caos em mais caos. E a gente
até eu no caso, acho que só falei disso e falei pouco de coronavírus, e a gente vive um momento de pandemia, né? Como o Léo estava destacando agora, todas essas medidas. O quanto a gente olhava essa pandemia de longe, por exemplo, na China, e pensando o quanto as medidas restritivas que os chineses tomaram, e a gente pensava, gente, que tragédia está acontecendo na China, né? Que coisa. A China é um país de bilhões de pessoas. E aí, você pensando hoje, você olha para trás e você vê a China não teve 5 mil mortos. A China não teve 5 mil. Tá bom, talvez tenha tido mais, talvez o governo esconda, né? Porque a gente sabe que existe sim uma questão ali ditatorial, né? E a gente tem que sempre voltar os olhos, né? Não é porque eles acertam em grandes coisas que eles não têm uma veia autoritária muito, muito forte, né? Desse comunismo chinês, né? Esse comunismo moderno chinês. Capitalista, diga-se de passagem, né? Como diria Jair Bolsonaro. E aí, cara, a gente se volta hoje ao nosso país, né? Que já passou das 5 mil, não sei quando você estiver ouvindo isso, quantas mortes a gente já vai ter no nosso país e toda essa inconsequência, né, do presidente de estimular as pessoas, né, dessa frase, né, do e daí, e de tacar fogo no parquinho mesmo, no pastinho dele mesmo que ele gosta, e as pessoas morrendo e a gente não sabendo qual vai ser esse momento que a gente vai chegar, de que a China chegou de uma retomada, esse momento de, por exemplo, que a Europa está fazendo agora, né, com relação à França, com relação à Espanha, com relação à Itália, de iniciar uma readaptação, né, um plano de desconfinamento gradual, né, com vários novos hábitos inseridos dentro da sociedade, né, a máscara virando uma peça obrigatória, a distância entre as pessoas também, né? Não vai ter aglomeração, as pessoas vão ter que respeitar isso. E, gente, a distância que eles ainda estão de ter, por exemplo, estabelecimento como bares abertos, restaurantes abertos. Frase, abrindo aspas para o premier espanhol Pedro Sánchez, né? Se gostávamos de comer uma paella no restaurante do lado de casa, a gente vai ter que agora buscar e comer em casa. Ou seja, no momento que eles começam a reabrir, né, os países, começam a reabrir de algum modo o continente, e ainda algo que vai durar 2 meses se tudo ocorrer bem. Se a curva realmente continuar, né, caindo, se os casos dia após dia forem diminuindo, para que volte numa normalidade. E eu vejo o quão distante está o Brasil desse entendimento. E pensar, será que vamos ser aí o pior país no fim das contas? O fim da conta, assim, quando chegar realmente essa conta do coronavírus, qual vai ser o tamanho do estrago no país? Porque, em primeiro lugar, não preservamos vidas. Essa é a questão. O estrago maior vai ser pela falta de preservar vidas, né? E aí, meus amigos, essa conta vai chegar de um jeito tão forte por conta do estímulo de um presidente, e vai de novo, né, a cara de pau dessas pessoas, a cara de pau do Bolsonaro de fazer isso, a cara de pau de um apresentador, de um comunicador como esse Siqueira Júnior, que é um irresponsável, que é massa de manobra do presidente Jair Bolsonaro, né, em forma de mídia, uma massa de manobra midiática do presidente, que ficou repetindo esse discurso e que aí precisou ser infectado com o coronavírus para vir pedir desculpas e falar, não subestimem como eu fiz. Ô, meu amigo, então quer dizer, quando você sente o problema, aí sim você fala para as pessoas não subestimarem. Por quê? Porque você está sentindo na pele. Então, assim, enquanto você não sentir na pele, enquanto a sua mãe não sentir na pele, né, os seus parentes, os seus amigos não sentirem na pele, você vai continuar subestimando. Depois, aí não, pessoal, não façam o que eu fiz. Não subestimem a doença. Não façam o que eu fiz, não façam, não subestimem, é mais sério do que eu imaginava. Sabe, isso é uma vergonha, isso é de um mau caratismo sem tamanho, no momento em que as pessoas estão tentando ainda, sabe, a gente está há quanto tempo de quarentena já e podemos ficar ainda mais, eu estou preparado para continuar ainda mais e a gente tem que
ainda vê esse tipo de atitude, né, das pessoas. Então, só para lembrar que a gente está vivendo esse momento. Olha o caos, né? Olha o caos. E pro Siqueira, né, que ele prontamente se recupere, né? Mas para quem desejou morte de maconheiro, né? Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Que coisa, né? É melhor, eu acho que, como ele já repensou essa questão do coronavírus, ele podia repensar todas as falas deles, porque todas as falas de uma pessoa como o Siqueira Júnior são nocivas. Todas essas falas geram mortes, todas as falas, seja dentro ou fora de uma pandemia. Então, essa cara de pau que hoje eu estou destacando aqui, cada um do seu jeitinho, cada cara de pau do seu jeitinho, a cara de pau de você fazer encontro na sua casa, a cara de pau de você manter funcionários seus dentro da sua casa, correndo risco, muitas caras de pau, né, que a gente pode detectar aqui dentro desse país nesse momento. E corpos e mais corpos estão sendo enterrados sem o devido respeito, ainda tratados como números e principalmente, né, sem que as famílias possam se despedir de uma maneira correta dessas pessoas, e tanta gente morrendo. E a gente olhava para trás, olhava nem 5 mil na China, falava, nossa, e o Brasil, hein? Tá aí, já passamos já. E vamos continuar passando. O Siqueira Júnior é só o substituto do deputado Wallace Souza, né? Que inclusive tem um documentário sobre ele na Netflix, o Bandidos na TV. Ambos da mesma cidade, existe toda uma máfia, né, vinculada com esses apresentadores sensacionalistas. É interessante, assistam. O cara virou deputado estadual em Manaus e... Nossa, é um absurdo, é melhor vocês verem, não vou contar muito spoiler. E, assim, teve puxada de orelha das grandes, Paulo do Vale, com as atitudes do governo brasileiro. Chamaram a atenção da ONU, como nos trouxe o Jamil Chad, né, o correspondente em Genebra da UOL. E os relatores da ONU denunciaram o governo brasileiro diante do que eles chamam de políticas irresponsáveis durante a pandemia da Covid-19. Num comunicado emitido nessa quarta-feira, eles apontaram que o Brasil deveria abandonar imediatamente políticas de austeridade mal orientadas que estão colocando vidas em risco e aumentar os gastos para combater a desigualdade e a pobreza exacerbada pela pandemia. Tem puxão de orelha para Paulo Guedes. Essa é a declaração mais dura já feita por relatores da ONU contra o Brasil por conta da sua gestão da crise e uma das raras direcionadas contra um país específico por sua gestão sanitária. Outros governos chegaram a ser questionados, mas por fechamento do parlamento e medidas de emergência, né, como no caso da Hungria. A nota declara: as políticas econômicas e sociais irresponsáveis do Brasil colocam milhões de vidas em risco. A crítica ocorre depois que uma série de instituições brasileiras recorreram às Nações Unidas para denunciar a postura do presidente Jair Bolsonaro, que optou por ignorar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, cumpre destacar aqui a iniciativa dos ex-ministros da Saúde, Alexandre Padilha, Humberto Costa e Arthur Quioro, de denunciar a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a ONU, a atuação do Bolsonaro diante a pandemia. Na queixa enviada, os ex-ministros indicaram que a população brasileira está sujeita a graves riscos de padecimento por desassistência à saúde. Os ataques dos relatores, agora, não resultam em medidas concretas contra o governo Bolsonaro pela ONU, mas aprofundam o status de pária e confirmam a desconfiança internacional em relação ao governo brasileiro. Nessa semana, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos já havia demonstrado preocupação sobre o Brasil, enquanto a OMS indicou que quem a ouviu em janeiro está hoje em uma situação melhor. De acordo com a ONU, apenas 10% dos municípios brasileiros possuem leitos de terapia intensiva. E o SUS não tem nem a metade do número de leitos hospitalares recomendado pela OMS. Os relatores ainda condenaram a política de colocar a economia acima da vida, apesar das recomendações de direitos humanos e da própria OMS. E para encerrar, né, o tema final do nosso CorongaCast de hoje
é algo assim que tá deixando o Léo Palhano com brilho no olhar. Ele tá inquieto aqui porque ele quer falar e ele tá para falar disso já há muito tempo e hoje é a chance